Quando muitos já acreditavam que a passagem de Lewis Hamilton pela equipe Ferrari seria marcada mais por turbulência do que por conquistas, o Grande Prêmio do Bahrein acabou surpreendendo e mudando o rumo dessa narrativa. O piloto passou de um sábado marcado por confusão e desânimo para um domingo que se assemelhou muito a um recomeço. As manchetes, que até então focavam nas dificuldades enfrentadas por Hamilton, deram lugar a uma nova perspectiva, destacando sua capacidade de adaptação, seu progresso e, por que não, sua renovada confiança. Depois da prova, o próprio Lewis declarou que a discrepância entre a classificação e a corrida foi como comparar a escuridão da noite com a luz do dia. Mas o que houve de tão significativo nesse intervalo de 24 horas? Será que esse quinto lugar é apenas um detalhe ou o prenúncio de algo maior? Voltemos à classificação. O sábado foi tudo menos tranquilo para Lewis. Ele acabou com a 9ª colocação no grid de largada, ficando cerca de 6 décimos atrás de Charles Leclerc, seu companheiro de equipe. Em termos de Fórmula 1, essa é uma diferença considerável, daquelas que fazem soar o alarme. Não estamos falando de pequenos ajustes, mas sim de um abismo de performance. E como de costume, Hamilton não tentou dourar a pílula. Foi direto ao ponto e reconheceu que não estava conseguindo entregar o que se esperava. Era impossível não lembrar das dificuldades vistas na temporada passada, quando ainda defendia a Mercedes. Desânimo, perplexidade e a clássica pergunta: por que isso não está funcionando? Mas então, veio o domingo, e algo visivelmente mudou. Hamilton foi ganhando posições e cruzou a linha de chegada em 5º lugar. Porém, mais do que a colocação, o que chamou a atenção foi a fluidez com que ele pilotava. No trecho médio da corrida, quando a Ferrari optou por um pit stop duplo e calçou pneus médios em ambos os carros, Lewis parecia em total sintonia com o equipamento. Ele mesmo descreveu essa sensação como estar finalmente conectado com o carro. Isso é enorme. Não foi apenas um bom desempenho pontual, foi uma virada de chave. Segundo o próprio piloto, seu estilo de condução enfim se alinhou com as características do carro da equipe italiana. E esse é um detalhe que carrega um peso tremendo. Afinal, estamos falando de alguém que construiu sua trajetória pilotando máquinas da McLaren e da Mercedes durante quase 20 anos. Migrar para a Ferrari é mais do que mudar de equipe. É abandonar certezas, desconstruir hábitos e começar uma nova construção. Lewis revelou inclusive que passou a utilizar freio motor, algo inédito em toda a sua carreira. Isso equivale a aprender a dirigir novamente, só que a mais de 300 km por hora e sendo pressionado por quase 20 concorrentes. A maneira como ele narrou sua vivência no Bahrein deixa claro que esse fim de semana foi muito mais do que uma corrida boa. Foi um processo de aprendizado profundo. O Bahrein serviu como uma espécie de aula prática sobre o que acontece quando carro e piloto estão em perfeita harmonia, e uma vez que se descobre essa conexão, ela se torna um objetivo permanente. É assim que começa o desenvolvimento de verdade. A empolgação nas falas de Hamilton vem do fato de que ele não apenas encontrou ritmo, mas compreendeu os motivos por trás disso. Isso é evolução, não sorte passageira. Portanto, sim, a mudança do sábado para o domingo foi mais do que notável. E se isso tudo foi só o início de um processo, o que podemos esperar quando ele começar a encaixar todas as peças com regularidade? O que houve exatamente naquele trecho com pneus médios que transformou Hamilton de um piloto perdido para alguém totalmente integrado? A resposta está em algo que ele mencionou quase casualmente, mas que é bastante revelador. Ele se sentiu em total harmonia com o carro. Essa palavra, harmonia, carrega um significado imenso. Não se tratava apenas de uma Ferrari mais competitiva. Era Lewis, operando o carro da forma como ele deveria ser conduzido. Até aquele momento, Hamilton ainda tentava fazer o carro responder aos seus reflexos e instintos de longa data. Mas a Ferrari exige outro tipo de abordagem. É uma máquina com outra lógica, outro pulso, outro tempo. E pela primeira vez, ele deixou de brigar com o carro para simplesmente fluir junto com ele. Isso não é só uma questão de percepção, é algo técnico também. A introdução do freio motor em sua pilotagem representa uma mudança radical.
Trata-se de uma nova maneira de desacelerar e de se posicionar nas curvas. Ele também destacou a adaptação aos freios Brembo, que são diferentes dos utilizados durante toda sua carreira anterior. Para quem não está habituado, pode parecer apenas uma troca de fornecedor, mas para um piloto é praticamente trocar o próprio sistema sensorial e ainda assim continuar competindo em altíssimo nível. E mesmo diante dessa revolução técnica, Hamilton está se ajustando, passo a passo. Há ainda o aspecto psicológico. Ele mesmo reconheceu que tinha dificuldades para abandonar os padrões antigos, os engenheiros de sempre, a estrutura com a qual se acostumou. Esse conforto, embora tranquilizador, cria amarras. Chegar à Ferrari foi como voltar à estaca zero. E no Bahrein, ele aceitou esse desafio. Deixou de tentar transformar a Ferrari em uma nova versão da Mercedes e começou a entendê-la por aquilo que ela é. Essa talvez tenha sido sua maior conquista até agora. O foco não foi apenas na estratégia de pneus ou em tempos limpos. O que vimos foi Hamilton compreendendo a linguagem do novo carro. E a partir do momento em que isso acontece, mesmo que por alguns instantes, tudo se transforma. Agora olhemos para o outro lado da garagem. Charles Leclerc vinha sendo o destaque da Ferrari, sempre um passo à frente de Lewis nas etapas anteriores, e o próprio Hamilton reconheceu isso, afirmando que estava distante tanto na afinação do carro quanto no ritmo de corrida. Mas no Bahrein, algo começou a mudar. E isso ficou evidente não apenas nos tempos de volta, mas na forma como ele se aproximou das decisões técnicas. Hamilton vinha testando muitas variações de configuração, buscando soluções quase aleatórias. Porém, aos poucos, ele foi convergindo para os acertos usados por Leclerc. Isso é relevante, pois Charles, em sua sexta temporada com a Ferrari, já conhece profundamente os limites e segredos do carro. O fato de Hamilton começar a sentir segurança com essas mesmas escolhas mostra que ele está absorvendo os fundamentos da equipe. A tática de parada dupla também reforça essa leitura. Ambos os pilotos foram velozes com os compostos médios. Aquele trecho não foi positivo apenas para Lewis, mas para toda a escuderia. Indicou que o carro tem ritmo quando está no ponto ideal. E mais importante, Hamilton sabe agora identificar esse ponto. Ele deixou de apenas imitar o que o companheiro faz e passou a construir seu próprio entendimento. E quando isso ocorre, sabemos bem o que vem depois. Quando Hamilton se sente conectado ao carro, ele se transforma. Já testemunhamos isso antes. Ele não precisa da máquina mais dominante. Basta que ele confie nela. E talvez o Bahrein tenha sido o momento em que essa confiança começou a surgir. Leclerc ainda tem a dianteira, mas Hamilton já não está perdido. Ele está aprendendo, ajustando, se aproximando. E esse processo, quando começa a engrenar, muda completamente o cenário dentro da equipe. Mas afinal, por que esse quinto lugar tem tanta relevância? Porque não se trata apenas do resultado em si, mas do que ele simboliza. Hamilton não chegou ali por sorte, caos ou erro alheio. Ele alcançou esse nível por meio de entendimento, adaptação e acúmulo de conhecimento. E essa é uma fórmula extremamente perigosa quando combinada com a habilidade natural de Lewis. A temporada ainda está nos primeiros capítulos, e mesmo que a McLaren já esteja despontando como favorita ao bicampeonato, a briga pelo meio do pelotão e pelos pódios está totalmente em aberto. E agora, após o Bahrein, Hamilton se reposiciona nesse contexto. Ele ocupa atualmente a 7ª colocação no campeonato, com apenas 5 pontos de desvantagem em relação a Andrea Kimi Antonelli. Isso é perfeitamente reversível em um fim de semana bem executado. E precisamos lembrar que estamos falando de Lewis Hamilton. Quando ele encontra o fio da meada, não se contenta em acompanhar. Ele lidera. Se o Bahrein foi o ponto de virada, o início de uma nova fase dentro da Ferrari, então talvez estejamos assistindo não ao encerramento de uma carreira histórica, mas ao começo de uma redenção em tons de vermelho. Mesmo pódios ocasionais teriam impacto significativo, não só para o piloto, mas para a equipe como um todo. A Ferrari possui um carro competitivo, mas necessita de consistência em ambos os lados da garagem para enfrentar a McLaren ou capitalizar sobre qualquer escorregada da Mercedes. Se Hamilton começar a frequentar com regularidade as 5 primeiras posições, o jogo muda. De repente,
a narrativa deixa de ser contenção de danos, passa a ser ameaça real. Portanto, sim, o Bahrein importa, porque pode ter sido ali que Hamilton começou a compreender de fato a essência da Ferrari. E se isso for verdade, o tempo está longe de ter se esgotado. Pelo contrário, com a chegada do Grande Prêmio da Arábia Saudita, a pergunta é inevitável. O desempenho no Bahrein foi um caso isolado ou o início de uma escalada? Jeddah é um circuito completamente distinto, muito mais veloz, estreito e implacável com quem hesita. Mas se Hamilton mantiver o mesmo entrosamento com o carro, podemos esperar uma performance ainda mais próxima, talvez até superior à de Leclerc. A cada nova volta, sua confiança se fortalece. E sabemos exatamente o que acontece quando ele se sente no controle. Ele não apenas se destaca, ele impõe ritmo. Não podemos ignorar também as mudanças no restante do grid. A Mercedes agora vive o começo da era Antonelli. Embora promissor, esse é um período de transição. A Red Bull, por sua vez, perdeu Sérgio Pérez e conta agora com Yuki Tsunoda, o que a torna menos imbatível. A oportunidade está aberta, não escancarada, mas presente. E Hamilton sabe aproveitar esse tipo de brecha. A temporada é longa, mas se o Bahrein foi o fim de semana em que ele desvendou os segredos da Ferrari, então Jeddah será sua chance de provar que aquilo não foi um acaso. E se conseguir, o restante do grid terá de repensar suas estratégias. O rei pode não vestir mais prata, mas parece que ele ainda tem muito a dizer em vermelho. E então, será que Lewis Hamilton encontrou sua conexão com a Ferrari e está mais ameaçador do que nunca? O Bahrein talvez não tenha rendido um troféu, mas trouxe algo mais valioso: convicção. O primeiro vislumbre do que ele pode alcançar com este carro. E se aquela sequência de voltas for o novo padrão, talvez seja hora de parar de tratá-lo como uma figura do passado e começar a vê-lo novamente como protagonista. A temporada está apenas aquecendo. Você acredita que estamos vendo o começo de uma nova era para Hamilton? Deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para acompanhar toda a intensidade e imprevisibilidade que só a Fórmula 1 oferece. Se Hamilton entendeu o caminho, esta jornada vai ser explosiva.